Bom dia, meus amigos. Hoje é segunda-feira e eu vou fazer uma reflexão a respeito da Páscoa. Então, primeiramente, eu queria ler um trecho aqui da Bíblia, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é a ressurreição, porque Páscoa é ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é um momento de mudança. Nesse momento da ressurreição, Jesus venceu a morte. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Então, às vezes, a pessoa comemora a Páscoa com chocolate, com ovos de Páscoa. Não que seja errado, mas ela tem que ter a consciência que aquela data tem um significado de ruptura e recomeço. E isso tem que ser aplicado na nossa vida. Porque você tem nessa diretriz do Evangelho uma coisa bem clara: a vida venceu a morte. Então, a gente pode também, em nossa vida, vencer muitos obstáculos. Às vezes o nosso casamento está cambaleando, então a gente precisa rever algumas coisas e a gente precisa mudar para sustentá-lo novamente, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional. A gente não pode deixar se abater. E você vai ver que a Bíblia tem vários exemplos que deixa bem claro isso, que a gente tem que se basear para dar um rumo na nossa vida. Então, por exemplo, tem um trecho da mulher adúltera. Todo mundo, né, que é cristão, que conhece um pouco da história da Bíblia, sabe que foi uma mulher que foi pega em adultério. E ela, naquele tempo, quem fosse pego em adultério seria apedrejado. Essa era a lei. Então ela está ali para ser apedrejada e Jesus entra no cenário. Então Jesus fala para os acusadores: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas fizeram uma reflexão e um a um foram deixando as pedras e foram indo embora. Aí ficou Jesus e a mulher adúltera. Então Jesus pergunta para ela: alguém te condenou? Ela falou: não, ninguém, Senhor. Então Jesus falou: nem eu. Vai-te e não peques mais. Ó, detalhe. Então, olha o exemplo de mudança que nós precisamos, que o Evangelho traz para a gente. Então, ela pecou. Ela não precisa ficar se condenando, porque às vezes a gente se condena por uma atitude nossa e a gente mesmo não nos perdoa. E você tem que se perdoar e você tem que seguir em frente. Então fala assim: vai, mas não faça mais isso. Isso daí não é bom para você. Isso não é o caminho.
E você vai ter outro, você vai ter outros exemplos. Você vai ter o cego de Jericó. Ele está lá sentado, mendigando. Nossa, quanto tempo que esse homem está lá pedindo uma esmola, pedindo uma caridade. Jesus passa no seu caminho e Jesus pergunta para ele: o que você quer? Ele fala assim: eu quero ver. Então Jesus faz ali um milagre e ele começa a ver. Olha o detalhe: quando você deixa a palavra de Deus, o Evangelho, entrar na sua vida, você tira as vendas dos seus olhos, você tira a cegueira, porque esse livro é um exemplo de atitudes, de um caminho a seguir, de uma busca da salvação. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas o que é salvação? Salvação é você se salvar daquilo que é mal, daquilo que lhe prejudica, daquilo que lhe conduz à ruína, à destruição. E você vai ter outros exemplos. Você vai ter aquele paralítico que está lá numa cama, deitado, tá? E Jesus fala: levanta, levanta, levanta e anda, e vai cuidar da sua vida, e vai ter atitudes. Você não pode ficar parado, né? E tem uma outra, daquela mulher encurvada que ficava ali, toda de preto, e de repente falava assim: levanta, fica ereta, vai à luta. Nossa, então a Páscoa é esse momento de reflexão, que a morte foi vencida pela vida. E na nossa vida, lógico que temos obstáculos. E esse momento, essa comemoração, o Evangelho, ele lhe dá oportunidade para você rever vários conceitos da sua vida, das suas coisas, e você não fazer aquilo que não é bom, que as consequências serão desastrosas, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês não tenham achado muito extensa e sirva, né, como serviu para mim, como serve para mim sempre na minha vida. Então, um grande abraço. Fiquem na paz de Deus.